um negócio, ou alguém compra com a gente e fala, semana que vem eu pago lá você. E às vezes o cara te dá o calote. Sim ou não? Tem muita gente que sofre com isso. O cara fala, não, sexta-feira eu passo lá na tua casa, eu deixo lá o cheque para você. E o cara some. Deu a palavra, fez a promessa, mas não tem palavra, não tem fidelidade para cumprir. Olha só, irmãos, nós somos filhos de Deus. Se você empenhar a sua palavra, cumpra ela. Nós cristãos não podemos ser caloteiros, cheque sem fundo, sabe, ficar devendo para os outros. Não podemos. Nós temos que, a nossa palavra tem que ser fidedigna, assim como é a palavra de Deus. Quando Ele fala, Ele cumpre. Quando Ele diz, Ele age. Quando Ele faz uma promessa, Ele realiza aquilo na nossa vida. E essa característica nós precisamos imitar o nosso Deus. Será que você é uma pessoa fiel quanto à sua palavra? Será que você é uma pessoa verdadeira em tudo aquilo que você fala? Ou gosta de uma mentirinha? Tem muito crente que é assim, né? Uma mentirinha não faz mal. A Bíblia diz que o pai da mentira é Satanás. Se você vive mentindo, você é filho de quem? Do diabo. A Bíblia diz, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Andar na luz, fala de andar na verdade, na transparência, na sinceridade, na honestidade. Falou, cumpre. Disse, prometeu, seja fiel àquilo que você falou, querido. Até porque às vezes a outra pessoa está se programando em cima do dinheiro que você prometeu. E se você não for fiel, quem vai se lascar é ela. E o mau testemunho será gerado no meio da sociedade. Irmãos, nós não podemos fazer isso. Temos que ser fiéis. Só compremos aquilo que a gente pode pagar. Nós temos que viver sempre uma vida simples, honesta, sincera. Se puder ter coisas boas, amém. Se não puder, amém também. O meu coração mesmo, com coisas boas ou na simplicidade, é o mesmo coração. Contentamento. Amém? Alegria, irmãos. A felicidade não está nas grandes coisas, não. Está nos detalhes, nas coisas pequenas da vida. É um sorvete que você toma, uma garapa, né? Passear com o filho de bicicleta. Essas coisinhas pequenas, é ali que você vai experimentar o melhor da vida. É o sorriso da esposa, é sentar juntinho, tomar um tererê no final do dia. É o grande segredo dos gaúchos, sabia? Sabia por que os gaúchos têm o menor índice de divórcio do Brasil? Porque eles tomam chimarrão de manhã e final da tarde. Eles têm relacionamento, eles têm comunhão, eles têm amizade. Você pode ver. E essa liga, esse relacionamento, esse compartilhar faz com que o casamento se consolide. O índice de divórcio deles é o menor do Brasil. Pelo simples fato de dedicarem um tempo junto para tomar chimarrão. Nosso caso aqui é tererê, né, irmãos? Coisa gostosa, vai lá, prepara um tererê gostoso, senta ali com a patroa, bate papo, conversa. Dedique tempo de qualidade. Vamos voltar aqui. Por mais que a Bíblia diz que Deus é imutável, que Deus nunca muda, às vezes quando você está lendo a Bíblia dá a impressão que parece que Deus mudou. Mas Deus não mudou, irmãos. É que às vezes Deus estabelece promessas e profecia condicional. O que é isso? Deus fala, vou destruir vocês, mas se vocês se arrependerem, eu vos pouparei. Dá a impressão que Deus está mudando ali, né? Deus está se arrependendo de fazer algo e deixa de fazer, irmão, não é isso. É porque Deus, na sua graça e misericórdia, Ele não muda quanto ao seu ser, quanto ao seu caráter, mas Ele dá uma condição, esperando que o homem responda com arrependimento e quebrantamento diante do próprio Deus. É uma promessa, é uma profecia condicional.
que depende da reação do homem para que determinado juízo ou misericórdia seja estabelecido sobre uma situação. Um exemplo é Jonas, a pregação de Jonas, tá? Lá em Jonas, capítulo 3, versículo 4 e 10, coloca aí, Jonas 3, 4 e 10. Olha esse caso aqui que nós estamos falando. Jonas, capítulo 3, versículo 4. Vai lá. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava dizendo, ainda 40 dias, e Nínive será punida, subvertida, julgada. Agora vai para o versículo 10, 3:10, Jonas 3:10. Olha só, e Deus viu as obras deles, porque eles se arrependeram, a Bíblia diz que eles jejuaram durante esses 40 dias, se quebrantaram na presença do Senhor, e Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e o juízo estava vindo, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que lhes faria, e não o fez. Olha só, irmãos, uma profecia foi declarada, olha, o juízo de Deus vai ser estabelecido sobre vocês, caso vocês não se arrependam. Mas graças a Deus, a cidade de Nínive ouviu a pregação do profeta Jonas e se arrependeu. Deus mudou do juízo para graça e misericórdia. Amém? Deus não mudou contra o seu ser. Ele é justo, Ele é santo, Ele é reto. E continua sendo justo, santo e reto. Mas também outra parte do caráter de Deus é que Deus é compassivo, misericordioso, amoroso e gracioso. Amém? Deus continua o mesmo. E Ele ainda deu uma oportunidade de arrependimento àquele povo, que era 100 e poucos mil habitantes numa cidade. Querido, Deus não tem prazer de mandar ninguém para o inferno. Ninguém. Só vai para o inferno quem desprezar a graça de Deus, o amor de Deus, a voz da sua consciência. A Bíblia diz lá em 1 Pedro, capítulo 5, a Bíblia fala, Deus não tem prazer na condenação do homem, no juízo do homem, no inferno. O inferno não foi feito para o ser humano. É o que revela a Bíblia Sagrada. O inferno foi feito para Satanás e seus anjos. Mas quando desprezamos o amor de Deus, o chamado da salvação, queremos viver a vida do nosso jeito, queremos fazer as coisas do jeito que a gente acha que tem que fazer, desprezando a Deus, vivendo como Deus, como se Deus não existisse, desprezando o seu amor, a sua graça, a sua compaixão, a sua misericórdia. Infelizmente, por decisão própria, decretamos o juízo de Deus sobre as nossas vidas e a condenação eterna. Amém? Céu e inferno é uma decisão de coração. Para onde você quer ir, irmão? Eu quero ir para o céu, você também? Quem quer ir para o céu e dá um glória a Deus? Você tem que decidir no seu coração, viver uma vida que agrada a Deus. Já não faço o que eu quero, faço o que Ele quer. Já não faço a minha vontade, eu faço a vontade de Deus. Já não tenho os meus planos e os meus sonhos, eu vivo os planos e os sonhos de Deus. Esse é o Deus da Bíblia, querido. Ou Ele é o teu Senhor, ou o teu eu, você é o teu Senhor. E quando você é o Senhor da tua vida, Satanás deita e rola em cima de você. Por detrás existem demônios, por detrás existe o inimigo, inflando o teu ego, o teu eu, né? O teu ser para viver uma vida alijado, longe de Deus, porque ele sabe qual é o teu fim, o inferno. E é para lá que ele está indo, e é para lá que ele quer levar o máximo de pessoas possíveis. Todo mundo entendeu aqui a questão de Jonas? A imutabilidade de Deus e a profecia, a palavra, promessa condicional. Ou seja, o plano de Deus vai se estabelecer de acordo com a resposta do coração do homem, a pregação
da palavra do próprio Deus. É assim conosco. Amém? Mas Deus continua o mesmo. Ou seja, na medida em que a situação muda, a atitude ou a intenção divina se altera. É o que a gente chama de profecia condicional. Mas Deus permanece o mesmo no seu ser, nos seus atributos, nos seus propósitos e nas suas promessas. Amém? Segunda característica que nós vamos ver hoje, irmãos. Deus é eterno. Fala comigo. Deus é eterno. Será que você entende sobre a eternidade? Você entende o que é Deus como um ser eterno? Ou seja, Ele não tem início nem fim. Abra comigo Salmo 90, versículo 2. Deus não tem início e não tem fim. Ele não começou e terminou. Não, não é isso. Ele sempre existiu. Ele é eterno. A palavra eternidade, como uma referência a Deus, é alguém que não tem início e não tem fim. Não tem sucessão de eventos em seu próprio ser. Ele sempre existiu. Ele estava trabalhando, por exemplo, antes da fundação do mundo. Nós vamos ver logo em seguida. Olha o que diz o Salmo 90,2. Bota lá. Salmo 90, versículo 2. Vai lá, filhão. Agiliza aí. Antes que os montes nascessem, ou que tu formastes a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Amém? Então nós vemos desde o Gênesis 1:1, e criou Deus os céus e a terra. Deus não tem que provar nada para ninguém que Ele é o Criador. A Bíblia, nós já aprendemos, ela já declara, ela já traz como propósito que Deus Ele existe. Ele não precisa se explicar para nós. Ele já começa ali o livro de Gênesis criando todas as coisas. Por quê? Porque Ele já existia. Antes do universo, antes da criação, Deus já existia. Está aqui. Antes que os montes formassem, né? Ele já era de eternidade a eternidade. Que coisa tremenda. Abre lá, Efésios 1:4. Efésios 1:4, nós vamos ver que Ele estava trabalhando em prol da salvação, em prol das nossas vidas, antes da fundação do mundo. Efésios 1:4. Olha só, a Bíblia diz assim: como também Cristo aqui nos elegeu nele, ou seja, em Jesus, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, irmãos, o plano da salvação, Deus não foi pego de surpresa. Deus já sabia ao criar Adão e Eva que os dois iam pisar na bola. Como também Ele já sabia quando você nasceu que você ia ser pecador também. Às vezes a gente olha para Adão e Eva e fala: poxa, mas que burros, né? Mas que coisa jegue esses dois. Estavam lá, aquele lugar lindo, maravilhoso, com tudo de bom e de melhor, não tinham pecado, foram lá e pisaram na bola. Que burros são eles. Irmãos, se fossem nós lá também, infelizmente o nosso dia a dia revela que nós também iríamos errar também. Porque Adão e Eva apenas nos representam como pecadores. E Deus não foi pego de surpresa. Antes de criar o mundo, antes de criar os céus, a terra, os animaizinhos, tudo isso que nós vemos, Ele já nos escolheu nele. Ele já preparou um plano redentor antes da criação do mundo, porque Ele sabia da queda do homem. São os 4 momentos da criação do homem, né? Da história humana. Fala comigo: criação, queda, redenção e consumação. A história do ser humano e na nossa vida se repete também como crentes. Elas se revelam em 4 momentos. Deus nos criou. Aí nós caímos, a queda, pecamos. E aí na nossa condição de pecador, colocamos a nossa fé em quem? Em Cristo. Aí veio a redenção, o nosso Redentor.
E se nós andarmos com Jesus no final da nossa vida, nós teremos a consumação, a glorificação tremenda com o nosso Redentor. Amém? Fala comigo, criação, queda, redenção e consumação. Os 4 períodos da história humana. Nós fomos criados por Deus, nós pisamos na bola, caímos, erramos com o pecado. Jesus veio nos redimir, nos resgatar. E se nós andarmos com Jesus até o final das nossas vidas, o nosso destino será selado. Seremos, na consumação dos tempos, seremos glorificados e habitaremos com Ele para todos sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Que coisa tremenda, irmãos. Voltando aqui, Deus é eterno. Ele estava trabalhando antes da fundação do mundo em favor da sua vida, da minha vida. Efésios 1:4. Ele sempre existiu. Apocalipse 1:8 diz que Ele é o alfa e o ômega. O princípio e o fim de todas as coisas. Porque Ele sempre existiu. Porque Ele é eterno. A Bíblia diz lá em Judas 25, glória, poder e majestade. Já eram de Deus antes de tudo. Ele já tinha toda a glória, toda a honra, todo o poder, todo o domínio, para todo sempre. Ele sempre teve, Ele sempre existiu. Ele é um Deus eterno. Por ser eterno, Deus na sua visão de tempo é diferente da nossa. Presta atenção nisso que eu vou falar. Deus enxerga o tempo de uma maneira diferente da nossa. Nós atuamos no cronos, que é o tempo cronológico. Segundos, minutos, horas, dias, meses, anos. Cronológico, vem da palavra grega cronos. Cronos, na antiguidade, era o Deus do tempo. Por isso é usada essa palavra, a raiz da palavra cronológico, cronos, relógio, tempo. Agora Deus é diferente, Ele age num outro tipo de tempo, que é o kairos no grego. Kairos significa tempo de Deus, tempo de oportunidade, modo de agir de Deus nas nossas vidas. É por isso que muitas vezes a gente fraqueja na fé, que a gente quer que Deus faça no nosso tempo. Sim ou não, irmãos? E na nossa geração imediatista, a gente quer que Deus faça para ontem. E Deus é diferente de nós, irmãos. Deus age num outro modo de tempo. Ele vê o tempo de modo diferente. Apesar dele agir no nosso cronos, na história humana, nos tempos e nas gerações, Ele tem um outro modo de agir no tempo. O kairos. Amém? 2021 é um kairos de Deus na nossa vida. Segundo os profetas, é o ano da maturidade. Quem quer amadurecer no Senhor aqui? Dá um glória a Deus. É o ano onde você vai crescer como nunca nas coisas de Deus. Eu profetizo isso sobre a tua vida, irmãos. Profetizo isso, um ano de maturidade. Você vai crescer e vai florescer no Senhor em conhecimento e graça. Mas lembre-se, por ser eterno, a visão de tempo de Deus é diferente da nossa. 1000 anos para Deus são como um dia, diz a palavra de Deus. Poxa, mas já passou 2000 anos. Aí Deus olha lá de cima e fala, para mim foram só 2 dias. Pastor, mas já faz 2000 anos que Jesus disse que ia voltar, e até agora não voltou. Acho que Ele não vai voltar mais não. Para Deus foram só 2 dias. Segundo os judeus, nós estamos no ano 6.777. Olha só o ano. 6.777. Ou seja, a terra desde a criação do Gênesis até agora, para o judeu, tem quase 7 dias proféticos. É tremendo isso, gente. E o que significa o 7º dia? O Shabat, o descanso de Deus. Talvez seja uma referência para o milênio, o reino milenar, onde nós descansaremos das nossas obras. Não sei, estou só supondo aqui, uma suposição.
Pode ser que seja, pode ser que não. Mas é interessante, nós estamos, segundo os judeus, 6.777 anos. Agora até o número 777 é o número de Deus. Vamos ficar atentos. Jesus pode voltar a qualquer momento. Não sabemos quando, nem a hora, nem o dia. A Bíblia diz, mas temos que estar preparados para a volta de Jesus. Nunca você vai ver o pastor Giovanni também falando de data, de tempo. Só estamos pensando aqui cronologicamente. Jamais vou fazer isso, porque senão a gente pode cair no engano, no engodo. Agora Deus sabe qual é o dia exato que Ele voltará para buscar a sua noiva. Amém? Eu e você não sabemos, nós temos que estar preparados. A gente sabe uma coisa, Deus é eterno. Ele conhece todas as coisas. E ao soar da sua trombeta, os mortos ressuscitarão. Os vivos serão arrebatados. E aqueles que ficarem para trás vão se lascar. Vão passar por juízos terríveis sobre a terra. É o que a Bíblia chama de tribulação. 7 anos proféticos de juízos, punições, a ira de Deus, o cálice da ira de Deus derramada sobre toda a terra. Meu irmão, o coronavírus é fichinha, perto do que essa terra vai experimentar depois do arrebatamento da igreja. Não sei você, querido, mas eu não quero estar aqui mais não. Quem quer subir comigo aqui em nome de Jesus? Nós temos que subir. O céu é o nosso lugar. Por isso precisamos viver uma vida santa, correta, honesta, sincera, consagrada, dedicada ao Senhor. Não sabemos que dia Ele vem, mas a qualquer momento Ele voltará. Porque Deus é eterno. 1000 anos são como um dia e um dia como 1000 anos. É o que diz 2 Pedro 3,8, Salmo 90, versículo 4. Deus vê toda a história humana como se fosse algo que acabou de acontecer. Deus vive no eterno presente, irmão. O que era ontem é hoje para Deus. O que é hoje também. O que vai ser amanhã é hoje para Deus. É como se Deus, vou ilustrar para você entender como é que Deus enxerga o mundo e a história. A história é como se fosse uma locomotiva de trem, andando entre as montanhas. E nós estamos dentro do trem, olhando pela janelinha. O tempo passar. E aí você vê aquelas paisagens lindas, né, na janelinha. Ai, que legal, nasci. Ei, cheguei na adolescência, ei, juventude. Estou ficando velhinho, daqui a pouco chega a minha hora. Deus está lá de cima da montanha, enxergando todo o trem andar. Enquanto eu só vejo pela janela, Deus enxerga do alto do Monte Santo do Senhor. Ele enxerga toda a locomotiva da história, da minha história, da sua história, da história da humanidade. Ele enxerga todas as coisas, num prisma só, num olhar só. O passado, o presente e o futuro. O trem todo da história andando. Deus já vê. Amém? Enquanto nós só vemos pela janelinha do trem. Por isso que é tão difícil. A gente cria expectativas, a gente não sabe o que vai ser no futuro. A gente não sabe o trajeto que o trem está passando. A gente não sabe quando é que vem o túnel. A gente não sabe quando vem uma outra montanha. Um problema, uma dificuldade, uma luta. E isso às vezes, né, aflige a nossa alma. Porque a gente só vê pela janelinha do Cronos. A janelinha do tempo. Deus está vendo do Kairós, lá de cima da montanha. E olhando para mim e para você, dizendo: filho, não te preocupe. Eu estou no controle de todas as coisas. Você está na locomotiva mais segura que existe, a locomotiva da salvação. O maquinista dessa locomotiva é meu filho amado, Jesus de Nazaré. E você vai chegar no seu destino final seguro com as minhas mãos. Amém, irmãos? Estou arrepiado só de pensar nessa cena linda. Jesus é o maquinista, nós estamos olhando pela janelinha do trem. Deus está vendo de cima da montanha toda a nossa trajetória. E Ele já sabe o horário exato, o momento perfeito, onde nós chegaremos no destino final.
Amém? Aleluia! Então não fica aflito, irmão. Se você é crente, se você nasceu de novo, você está nas mãos do maquinista, nas mãos mais seguras que existem, as mãos de Jesus. Aleluia! Igual aquela música que a gente canta, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia, aleluia, Senhor, glória a Deus. Deus vê e conhece todos os eventos, passado, presente e futuro, com igual intensidade. Deus criou e governa sobre o tempo, sobre o Kairos e sobre o Cronos. Deus usa o tempo para os seus próprios propósitos eternos. E você está na agenda de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Toda vez que eu vou fazer um casamento, né, eu falo para os noivos, é uma alegria saber que esse momento específico, onde dois jovens se unem numa relação de amor, com o coração sincero, esse momento estava agendado no coração de Deus. Porque Deus se alegra quando dois jovens, né, duas pessoas que se amam, se unem num só propósito, no propósito do casamento. Irmãos, isso é lindo, isso é maravilhoso. Aí eu sempre falo, esse momento estava agendado no coração de Deus. Não percam isso. Não estraguem isso. Não destruam isso. Esse juramento, Deus é testemunha. Deus está vendo. E Deus empenhora ali sua graça, sua bondade, seu amor, sua fidelidade. Por isso que é tão séria a questão do casamento para Deus. É um juramento, é uma aliança de amor, é uma aliança que envolve sangue. É uma aliança entre famílias, é uma aliança diante da sociedade, dos parentes, dos familiares, das testemunhas. E é uma aliança em amor no primeiro ato conjugal. Na primeira intimidade do casal, sangue é derramado. E esse sangue é derramado sobre o altar. Quando está dentro da proteção do casamento, é um sangue abençoado. É uma aliança de amor de sangue abençoado. Quando é fora do casamento, é errado. Quem recebe não é Deus. São os demônios que recebem aquele sangue amaldiçoado. Por isso que Deus é contra a relação sexual fora do casamento. Porque ela é amaldiçoante. Não é abençoadora. Somente no casamento. O pacto de sangue que é feito na intimidade do casal é recebido diante do altar de Deus e é abençoado. Isso é muito sério, irmãos. Amém? Você tem uma aliança de sangue com o seu cônjuge. Coisa linda, né? Anos e anos caminhando juntos, né? Numa aliança de amor. Parabéns pela fidelidade, por essa aliança maravilhosa. Vocês são exemplos para nós. De aliança, um com o outro, são referências, né? A Neraldo também, coisa linda isso. Aliança com o nosso cônjuge, é uma aliança de amor, de um Deus que é eterno, e de um Deus que é imutável, amém? Fala comigo, meu Deus, Ele é conhecível, o Deus da Bíblia é independente, o Deus da Bíblia é imutável. E o Deus da Bíblia é eterno. Amém? Glória a Deus. Aprendemos mais duas características de Deus. No próximo domingo, com a graça de Deus, se Jesus não voltar, nós vamos estar aqui juntos pregando a palavra de Deus. Traga amigos, traga pessoas.
Glória a Deus por isso. Faça parte dessa família. Seja muito bem-vindo, você que está vindo.